Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos apresenta nosso Senhor comovido, compadecido com as multidões que estão abandonadas, sem orientação, não sabem para onde ir, não sabem a quem se direcionar, não tem ninguém que cuide dela de fato, porque são como ovelhas que não têm pastor. Estão profundamente desorientadas e veem em Jesus uma grande esperança de salvação, porque Jesus está olhando para elas, está cuidando delas. Nós vemos assim a face toda misericordiosa de nosso Senhor Jesus Cristo, que o Evangelho está fazendo questão de ressaltar. Desde o domingo passado a gente já tinha visto isso, né? Quando o Senhor chama Mateus, o cobrador de impostos, no meio do seu pecado, manifestando toda a sua misericórdia, e não diz por que chama, para onde vai mandá-lo, só chama, porque Ele nos escolhe, Ele nos destaca do meio da multidão e Ele nos vê de maneira muito pessoal. Essa face bondosa, misericordiosa, compassiva de nosso Senhor Jesus Cristo, não é a face dele apenas aqui, é a face dele sempre. Nós precisamos colocar uma coisa no nosso coração para que a gente viva essa vida com dignidade: Deus é bom e quer o nosso bem sempre. A carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 8, diz para nós o seguinte: tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E tudo é tudo, gente. Tudo é absolutamente tudo. Não tem uma vírgula depois, mas a minha doença não, a minha doença foi enviada por Satanás, mas o meu casamento não, meu casamento é um inferno que Deus não queria. Não, tudo é tudo. Isso é palavra de Deus para nós. E se nós somos cristãos, se nós acreditamos em nosso Senhor Jesus Cristo, se somos católicos, melhor dizendo, e acolhemos o testemunho da igreja, nós temos que tomar tudo como verdadeiro, ainda que para nós seja difícil, ainda que nós não consigamos compreender. Essa história que nós vemos aqui no início do Evangelho, Jesus olhando para as multidões, compadecendo-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor, não é uma história nova. Lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 34, nós vemos algo bastante semelhante. Quem tiver curiosidade depois, chega em casa, pega o capítulo 34 de Ezequiel e leia por inteiro, o capítulo inteirinho. É comovente ver o que é que Deus está fazendo com aquele povo. E o que é que aconteceu com aquele povo? Bom, a história aqui já é batida para todo mundo, né? O povo estava no Egito, ficou escravizado por 400 anos no Egito, e aí Deus escolheu Moisés. Deus sempre age assim, né? Embora nós sejamos todos criados iguais, à imagem e semelhança de Deus, nós fomos diferenciados pela nossa missão. Em última análise, não existe igualdade absoluta. Nós somos diferentes. Com toda certeza, nós somos diferentes. Deus escolhe Moisés, o diferencia do seu povo, alguém que convivia lá na realeza egípcia, para libertar o povo. Ele poderia ter descido e libertado ele mesmo, o povo, com todo o seu poder? Sim, mas ele não quis fazer isso. Ele escolhe um, coloca em posição de poder maior do que os outros e diz a ele: olha, você tem poder, mas você também tem responsabilidade. Use o seu poder com responsabilidade e salve esse povo. E ele vai, liberta o povo, abre o mar vermelho, as coisas básicas assim, as 10 pragas do Egito, o povo passa pé enxuto, coluna de água de um lado, coluna de água do outro lado, no mar vermelho, ok. Vai para o deserto, fica 40 anos e depois conquista a terra prometida. Oba, triunfamos, chegamos no paraíso, estamos no céu. Nada disso. A história do povo de Deus é toda acidentada no Antigo Testamento, justamente porque Deus não queria que o povo se acomodasse. O paraíso não é na terra, o paraíso é no céu. A terra prometida foi dada para que eles pudessem adorar a Deus com mais tranquilidade, já que no Egito estava tendo dificuldade. E se eles aprendessem a adorar a Deus na terra prometida, então eles teriam o leite e o mel tão prometido pelos profetas no Antigo Testamento. A gente vê isso recorrentemente. Só que tem essa condição: é preciso aprender a adorar a Deus de fato. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, nos diz São Paulo na carta aos Romanos. Ok, mas quem está amando a Deus? Esse é o ponto. E como é que se ama a Deus? Ele mesmo indicou. O caminho básico para o amor a Deus, o caminho básico
é o cumprimento dos 10 mandamentos. Ele não deixou dúvidas com relação a isso, já lá no Antigo Testamento. E meus queridos, a lei de Deus não muda. Nosso Senhor Jesus Cristo inclusive fala a respeito disso, numa passagem no Sermão da Montanha, entre os capítulos 5 e 7 do Evangelho de São Mateus. Ele diz o seguinte: eu não vim para acabar com a lei. Na verdade eu digo que nenhum J da lei será modificado, nenhuma vírgula da lei será modificada até que tudo se cumpra. A lei permanece, os 10 mandamentos permanecem, e todos os 10 mandamentos, absolutamente todos. Ah, padre, mas os tempos são outros, a mentalidade das pessoas são outras, a igreja tem que mudar também. Pense o que quiser, mas isso não é cristianismo. Isso definitivamente não é cristianismo. A nossa fé não é uma fé só de 2000 anos. A nossa fé é de não sei quantos anos, porque remonta a Adão e Eva, passando por Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, os profetas, Jesus e toda a história da igreja até nós. É um negócio muito sério. E isso não mudou. Para amar a Deus, portanto, é preciso cumprir os 10 mandamentos. Ótimo. Mas Deus, Ele não fala diretamente com o povo para que o povo cumpra os 10 mandamentos. Ele tem os seus escolhidos, os seus eleitos. Essa palavra que soa meio... como é que eu poderia dizer? Divisória, né? Nossa, Deus tem os eleitos e eu não sou eleito do Senhor. Meu querido, eleito aqui é eleito para servir, eleito para ir para a cruz, eleito para se entregar. Esse é o eleito de Deus. Quem é o filho eleito? É aquele que está lá na cruz. Você quer essa eleição? Você quer esse privilégio de morrer pelos outros? São esses os privilégios dentro da fé, dentro da visão de mundo de nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele tem os seus eleitos, um deles é Moisés e todos os outros profetas também, junto com Moisés, que estão lá o tempo todo falando com o povo. Deus fala com Moisés, Deus fala com os profetas, Deus fala com os líderes do povo, diz o que é para ser feito, e os líderes devem falar com o povo. Cumpram os 10 mandamentos, não abandonem a Deus. Vocês estão na terra prometida, mas não estão seguros. A segurança vem de Deus, não da terra. A segurança vem de Deus, não do templo, não da família, não do sangue, não do povo, não do dinheiro. A segurança vem de Deus. Se a gente vira as costas para isso, a derrota é certa, como está acontecendo agora. O que acontece? Os líderes do povo de Israel, os trabalhadores da messe escolhidos por Deus, param de pregar de fato a verdade para as pessoas. Já não estão mais exercendo a sua função. O povo começa a decair em pecado. O caos moral se instala dentro do povo de Israel, e um povo enfraquecido, um povo desunido, é facilmente dividido e invadido. Pensa aí na sua família, quando tem briga, quando tem divisão, quando tem mudança de opinião, quando vocês não estão unidos. É fácil que o diabo faça festa, é muito fácil. E assim funciona também com uma nação, assim funciona também com um povo. O que aconteceu então? Em 598 a.C., o Império Babilônio invadiu Jerusalém, e invadindo Jerusalém, levou os líderes do povo para o exílio. Foi todo mundo embora, deportado. Muita gente morreu, é claro, né? Foi todo mundo embora. O povo ficou lá, sem os seus dirigentes, sem os seus líderes. 12 anos depois, uma nova invasão. Levou mais gente para o exílio, para a Babilônia, para um território estrangeiro, e por fim eles destruíram o templo. Está o povo de novo fora da terra. Se no passado era o Egito, agora é a Babilônia, mas a situação é a mesma. O povo está sem terra, está sem templo, está sem casa, e em última análise se sente abandonado por Deus. E aí vem o profeta Ezequiel, que fala da parte de Deus dizendo: ai de vós, pastores, que deixaram as ovelhas se perderem, deixaram as ovelhas se machucarem, passarem fome, passarem frio, errarem por um caminho completamente desconhecido para elas. Ai de vós! O juízo será muito duro para quem tem mais responsabilidade sobre outras pessoas, para quem tem mais poder sobre outras pessoas. E aqui eu falo não só de poder sagrado, que é o caso do poder dentro da igreja, mas eu falo de poder secular também,
prefeito, governador, deputado, senador. É muito sério. Essas pessoas terão que prestar contas a Deus e de maneira muito séria. Deus irá cobrar delas. Irá cobrar de maneira muito séria. Então não queiram estar no lugar dessas pessoas. Vamos viver a nossa missão, vamos fazer a nossa vocação, vamos cumprir a nossa vocação, que dá para cumprir, independentemente do que esteja acontecendo no país. Só que Deus não chama a atenção só dos dirigentes de Israel. Ele chama a atenção das ovelhas também. Ele diz assim: ovelhas, ovelhas, eu vou dividir vocês entre ovelhas e ovelhas, porque há ovelhas e ovelhas. O profeta Ezequiel diz algo do tipo, né? Algo parecido com isso. Ou seja, existem aquelas ovelhas dóceis que, mesmo perdidas dos pastores, procuraram um caminho para seguirem. E existem aquelas ovelhas que disseram: já que não tem ninguém cuidando, então vamos fazer a festa, vamos para a floresta, vamos brincar com os outros animaizinhos da floresta. Não. Todos nós temos responsabilidade, porque em última análise, meus irmãos, todos nós somos pastores de nós mesmos. Nós devemos cuidar de nós mesmos. Essa é uma obrigação que a gente tem, esse é um dever que a gente tem. Não é só do nosso corpo físico, acordar às 5 horas da manhã, ir para a academia, tirar foto e postar no Instagram para todo mundo ver dizendo: tá pago. Não tá pago coisa nenhuma. Há muito mais para ser cuidado em nós, muito mais, especialmente o caminho da nossa salvação. Então, o Senhor está chamando a atenção aqui, isso lá no Antigo Testamento, e Jesus retoma isso no Novo Testamento, no Evangelho de hoje, né? O Senhor está chamando a atenção aqui de todos os pastores que têm responsabilidade sobre outros. Isso vale de maneira mais óbvia e imediata para os sacerdotes, no nosso caso. Então eu sei que ao falar essas coisas com vocês, o primeiro interlocutor sou eu mesmo. Isso é duro, especialmente para mim, em primeiro lugar. Mas quem é pai e quem é mãe precisa aprender a pastorear os seus filhos. E se você tem um corpo, que eu acho que é o caso de todo mundo aqui, você tem que aprender a se pastorear para Deus, a se submeter ao poder de Deus. O que é que isso significa? Deus, Ele só quer o nosso bem. É o que eu disse no início. Deus é bom sempre e só quer o nosso bem. Mas por que Ele permite o mal? Porque o mal está aí. Isso é um mistério muito grande. O que nós podemos dizer, sem tentar resolver isso daqui, porque nós temos 2000 anos de história da igreja tentando resolver o problema do mal, o que nós podemos dizer é o seguinte: Deus é bom, esse é o primeiro princípio. Ele permite o mal, esse é o segundo princípio. Mas Ele restaura todas as coisas na vida daqueles que lhe são fiéis. E na cruz nós vemos tudo isso representado. Deus sendo bom, se imolando por nós. O grande terror do mal que Deus permite, ao ponto de o assassinato do próprio Deus acontecer sobre a terra. Nós vemos isso na cruz. Mas também nós vemos a restauração, porque nós sabemos que não acaba ali. Com a ressurreição, Jesus confirma, Deus confirma o sacrifício e a entrega de Deus. Esse é o nosso caminho. Definitivamente, esse é o nosso caminho. É fácil? É claro que não. Especialmente numa época em que nós desejamos profundamente ser livres, ter experiências muito únicas, guardar memórias para o nosso futuro. Gente, isso são expressões, são coisas que a nossa cultura, o nosso mundo inventa, que só faz nos afastar da responsabilidade em relação aos nossos deveres e aos nossos compromissos. O que é que nós estamos fazendo aqui? Para que é que nós viemos a este mundo? O que é que nós estamos fazendo aqui? O que é que nós queremos? Esses dias eu tive uma experiência bastante interessante, guardando memórias para o meu futuro. Eu fui para uma pregação, fui fazer uma pregação eu achei que era um encontro só para jovens, mas não era não, né? Tinha gente de várias idades. Eu aproveitei, né? Falei, vamos lá, levanta a mão para mim aí, quem é que nasceu depois dos anos 2000, a geração Baby, que não viu a queda das Torres Gêmeas. Eu era bem pequeno, mas eu vi. Aí um punhado de gente levantou a mão, eu falei, tá bom, quem tem 18 anos aqui? Levantaram a mão, ok. Fui lá e perguntei para uns 3, o que é que você mais esperava
para quando fizesse 18 anos? Qual era a sua maior esperança? Tipo, eu quero fazer 18 anos, que eu preciso fazer 18 anos. Tá, mas para quê? Por que você quer fazer 18 anos? Aí eles falaram um monte de coisa assim, eu quero dirigir, eu quero sair de casa e voltar a hora que eu quiser sem dar satisfação, como se fosse uma coisa muito fácil, né? Eu quero ir para balada, sei lá, coisa de jovem, né? De hoje em dia. Em última análise, o que é que eles disseram? Todos os três, para quem eu perguntei, eles queriam liberdade. Liberdade. Quem ouve assim até pensa que moram na senzala, né? Que a mãe está chicoteando. Meu filho, vai trabalhar, vai lavar louça, vai estender uma roupa, vai limpar essa casa. Vamos, você é meu escravinho, tem que me obedecer. Mas é como os adolescentes se sentem, tá? Eles se sentem assim, ninguém olha para eles, ninguém valoriza eles, ninguém ama eles, e às vezes eles têm razão, porque os pais abandonam mesmo, são como pastores que abandonaram as suas ovelhas, os primeiros, os seus filhos, serão cobrados duramente por Deus. Ok, fecha parênteses. Aí tinha um senhorzinho de uns 70 anos lá, 75 anos, seu Rosino. Perguntei para ele: e aí, seu Rosino, quando o senhor fez 18 anos, o que é que o senhor mais desejava? Qual que era a sua maior esperança quando o senhor tinha 18 anos? Ele falou: padre, não sei não, eu já estava trabalhando desde os 12, já estava encaminhado para casar, não fez a mínima diferença quando eu fiz 18 anos. Olha a mudança de mentalidade. Seu Rosino queria trabalhar para sustentar sua família, para dar condições de vida digna para aqueles que estavam sob a sua responsabilidade. Não estou santificando o homem, tá? Eu estou mostrando a mudança de mentalidade, a diferença de mentalidade. O que é que os jovens querem? Liberdade. Liberdade para quê? Liberdade para não ter responsabilidade, essa é a verdade. Porque enquanto os mais antigos, as gerações passadas, trabalharam para construir a civilização que nós temos hoje, os de hoje só querem aproveitar, não querem trabalhar e são vítimas de tudo, absolutamente tudo. Nossa, eu sou a vítima principal da humanidade. Meu queridinho, você que me ouve, saiba, todos nós temos razões para entrar no quarto, fechar as cortinas, colocar uma música triste, ficar rebuçado debaixo da coberta, ainda mais se estiver no frio, em posição fetal, e chorar, ninguém me ama, ninguém me quer, eu sou a principal vítima da sociedade, eu preciso ser amado. Todo mundo tem razão para fazer isso. Sabe como que a gente muda? Levanta da cama, abre a cortina, veja o sol, pega um pouco de vitamina D, importante também em Cuiabá, e sirva as pessoas. Um pastor serve, um pastor se doa. Esposos, aprendam a servir as suas esposas e não se aproveitarem dela o máximo possível. Esposas, aprendam a servir os seus esposos. Ai, padre, mas eu tenho que ser submissa ao meu marido, meu Deus do céu. E o feminista? Calma. Percebam como esses movimentos ideológicos que conduzem a nossa vida hoje em dia, o próprio feminismo é um deles, mas o igualitarismo de um modo geral está destruindo as pessoas, está destruindo, porque direitos iguais todo mundo quer ter, mas e os deveres? Quem é que vai cumprir os deveres para manter os direitos dos outros, os seus e os dos outros? Nós estamos aqui para servir, estamos aqui como pastores, para olhar para as ovelhas que estão sob a nossa responsabilidade, perceber o que está acontecendo com elas, e não ficar com o cajado batendo na cabeça. Vamos, minha filha, muda de vida, vamos, levanta dessa cama, vamos. Não, pastorear é outra coisa, é conhecer, é cuidar, é conduzir, é desafiar, é claro, é corrigir muitas vezes quando é necessário. Isso vale para pai e para mãe com relação aos seus filhos, isso vale para catequista, isto vale para padre, isto vale para coordenador de comunidade, isto vale para gerente de loja, isto vale para empresário, isto vale para político. Todo mundo que tem poder nas mãos precisa aprender a pastorear as pessoas que lhe estão sob o seu comando. Isso é fato. O poder não foi dado para que a gente fique encastelado lá em cima. O poder foi dado para que a gente sirva. E eu sei, gente, que esse conteúdo, às vezes, ele fere os nossos ouvidos,
porque nós somos um povo bastante sensível com temas como poder, hierarquia, servir o outro, né? Nós somos mais movidos por se valorize, pense em você mesmo, cuide da sua própria felicidade, seja você mais para você. Nós somos a geração supra-sumo do egoísmo, essa é a verdade. E Jesus está olhando para nós, e esse evangelho, que de alguma forma é uma reapresentação daquilo que aconteceu lá no passado com o profeta Ezequiel, na história do profeta Ezequiel, esse evangelho, que é uma atualização, melhor dizendo, daquilo que aconteceu lá com o profeta Ezequiel, está sendo atualizado hoje também. Ele olha para o seu povo e se compadece do seu povo, porque são como ovelhas cansadas e abatidas que não tem pastor. Aí você ouve isso da minha boca e pensa assim: ai, padre, é verdade, eu confirmo, porque eu estou muito cansado. Nossa, eu estou muito abatido, meu Deus do céu, ninguém me conduz, eu não sei o que fazer da minha vida. Tá bom, mas e se aqui no caso você não for a ovelha, você for o pastor que abandonou a ovelha? A gente tem essa tendência de se colocar sempre na posição de vítima, inclusive nas histórias do evangelho. Inclusive, Jesus está chamando a nossa atenção, e Ele não abandona o seu povo. Ele poderia vir e resolver tudo, como poderia ter vindo lá no passado e ter resolvido tudo, lá no contexto do profeta Ezequiel, lá na Babilônia? Poderia, mas Ele não quer. Ele não quer agir assim. Ele quer agir a partir dos seus dirigentes. Pai e mãe, saibam de uma coisa: Deus não vai realizar aqueles grandes milagres que você espera na vida dos seus filhos, se vocês não aprenderem a educá-los, a se gastarem por eles, a gastar tempo por eles, a dar atenção por eles. O filho de vocês não precisa de uma vida confortável materialmente. O filho de vocês precisa de vocês. Ponto. A ovelha precisa do pastor. Ponto. Ah, mas eu estou trabalhando para dar tudo de bom e do melhor para o meu filho, porque quando ele fizer 15 anos, ele precisa ir para a Disney. Essa é a fórmula que radicalmente, se levada às últimas consequências, leva ao suicídio. Isso é muito grave. As ovelhas precisam dos pastores. As ovelhas precisam dos pastores. Nós precisamos honrar a nossa missão de pastor. Então hoje aqui eu não estou falando com ovelha nenhuma. Vocês não são ovelhas para mim. Vocês são pastores, porque eu sei que todo mundo aqui tem alguém para cuidar. Todo mundo. Eu também. Eu tenho vocês. Então a minha responsabilidade é maior. Olha o tanto de gente. A minha responsabilidade é muito maior. O meu julgamento será muito mais duro, muito mais pesado. Mas para não acabar com esse clima de terror assim, meu Deus do céu, o que vai ser quando eu morrer, né? Calma. Jesus atenua tudo isso, é claro, com seu amor misericordioso, com seu coração dócil. E ele diz aos discípulos: a messe é grande, tem muita coisa para fazer, tem muito trabalho para ser feito, mas os trabalhadores são poucos. O que é que vocês vão fazer então? Vocês vão rezar. Pedi ao dono da messe que envie trabalhadores. Senhor, dai-nos famílias santas. Senhor, dai-nos sacerdotes santos. Senhor, dai-nos políticos santos. Senhor, dai-nos empresários santos, pessoas capazes de se sacrificarem, de se doarem, de utilizarem os seus privilégios para servir. Senhor, tende misericórdia do vosso povo. E Deus manda, foi Ele que pediu para a gente rezar, ué. Talvez as coisas não aconteçam do jeito que a gente quer, e na maioria das vezes é assim, vamos ser bem sinceros. Deus é mestre em passar rasteira nos nossos auto-enganos, nas nossas ilusões, mas Deus age, e age mesmo. Então pedi ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Há muito trabalho a ser feito e há pouco trabalhador. E o que é que Jesus faz? Imediatamente, quando ele pede aos apóstolos, aos discípulos para rezar, ele chama os 12, que são os apóstolos, não são os 72 discípulos, não é a multidão toda, não é o grupo das mulheres. O que é que está escrito aqui? Jesus chama
12 homens e lhes dá poder. Ai meu Deus, o padre está reforçando o patriarcado, o machismo que acaba com as mulheres. Não estou reforçando absolutamente nada, eu estou lendo as Sagradas Escrituras. Jesus chama 12 homens e lhes dá poder. Poder para quê? Para subjugar, para maltratar, para usar e abusar dos outros? Não. Poder para expulsar os espíritos maus, para pregar o reino de Deus anunciando a verdade e para curar as pessoas. Esse é um poder que dói quando sai. Um poder que exige de quem o tem. Esse poder. Ele chama os 12, os 12 apóstolos. Depois diz a respeito do último apóstolo, e ele chamou Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Não é porque Jesus deu o poder, deu o privilégio de se tornar um apóstolo que já está tudo resolvido, está tudo salvo. Não, Judas se perdeu. E depois indica para eles o que é que eles têm que fazer. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo, pregai a verdade, anunciai a verdade, curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. E termina com esta frase que a gente tem que gravar no coração: de graça recebestes, de graça deveis dar. Ninguém te deve nada, meu filho. Tudo que você tem, você recebeu de graça. Porque Deus, na sua infinita misericórdia, quis assim. Agora tem que retribuir. Agora a gente tem que doar. Dar de volta aquilo que nós já recebemos. Então não é assim: nossa, vejam como eu sou compassivo e misericordioso, vejam como eu estou servindo. Esqueça. É gratidão que sai do coração para nos mover à ação, ao pastoreio, ao cuidado do próximo. E não nos esqueçamos, meus irmãos, que a criatura mais privilegiada, a mais poderosa de todas que Deus criou, é uma mulher, é Nossa Senhora. E qual é a principal frase que sai dos seus lábios nos evangelhos? Eis aqui a serva do Senhor. Tudo se conecta. Ela, que já foi chamada de a divina pastora, está também aqui para nos servir, para nos pastorear no caminho de Deus. Ela é mais poderosa do que todos os outros no céu, do que todos os apóstolos, inclusive os anjos. Ela é a rainha de todos os anjos, é a privilegiadíssima, é Nossa Senhora. E o que é que ela está fazendo com o seu privilégio? Ela está servindo, ainda hoje, se doando. Peçamos, portanto, a sua ajuda, o seu cuidado e o seu carinho. Deus quis que a sua mais maravilhosa criatura fosse uma mulher. Isso tem muito a nos ensinar. Embora tenha escolhido os 12 homens para chefiar a igreja, a mais importante das suas criaturas é uma mulher, que serve, que se doa, que pastoreia as almas por nosso Senhor, em nome de nosso Senhor, para Ele. Aprendamos com ela e peçamos a sua intercessão para que também nós não sejamos vítimas de nós mesmos, mas nos entreguemos nesse caminho de serviço e de doação pelo próximo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.